tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Thiago pra falar sobre Lovecraft Country. Thiago, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Muito obrigada por participar, inclusive. Oi, gente. Muito obrigado você. Muito obrigado por ter me convidado aqui. Fiquei muito honrado com o convite. Gostei muito de falar. Tô gostando muito da série. Eu sou o Thiago, meu nome é Thiago Guimarães. Eu tô no YouTube, Instagram, em todos os lugares aí como Hora Thiago. Tenho um canal no YouTube também sobre cultura pop. Eu também cubro algumas coisas aí que a Mikan também cobre. E a gente hoje vai falar de Lovecraft Country, né? Sim, episódio 6, chamado Meet Me in Daegu, que é um episódio que se passa todo na Coreia. É bem diferente de tudo que a gente viu até agora na série, né? A série, a gente tinha visto até agora Chicago, arredores ali, mas tudo nos Estados Unidos. E agora, pela primeira vez, a gente tem um episódio que se passa em outro país. A gente acompanha o Atticus durante a época da Guerra da Coreia. Spoilers a partir daqui, tá, gente? Se vocês não quiserem spoilers, vejam o vídeo do primeiro episódio, que lá não tem, mas agora spoilers. O que você achou desse episódio, Thiago? Eu amei demais. Eu acho que esse talvez seja o meu episódio preferido até agora. Eu achei ele um episódio bem fora da curva, não só por ser em outro país, né, como você falou, mas também ele tem um episódio focado em uma personagem que a gente não conhecia ainda. Então ele é praticamente uma outra história, quase. Ele funciona como um filme, eu achei isso interessante, porque o próprio título do episódio é uma referência ao filme que a personagem assiste, né? Então ele é uma referência ao filme Meet Me in St. Louis, que é o filme da Judy Garland, que ela é super fã. E o episódio é estruturado como se fosse um filme, porque esse filme que ela cita, ele também é dividido em estações do ano. E esse episódio também é dividido em estações do ano. Então ele tem uma estrutura quase como um one shot, né? Ele é um episódio que funciona quase 99% ali funciona sozinho, assim. Você tá assistindo uma história interessante sobre uma lenda coreana e sobre uma personagem nova que você começa a conhecer ali e você entende o que ela quer, onde ela quer chegar. Fora essa coisa da mitologia coreana e dele funcionar como uma coisa só, eu gostei porque ele vai num lugar que a série não tinha ido ainda, em discussões de raça. Porque ele vai em questões de imperialismo, ele vai em questões de guerra, ele vai numas questões muito profundas de relações raciais, ele vai na profundidade das relações raciais entre, né, fora da dualidade negros-brancos, assim, ele vai no asiático, tem toda a relação ali entre os negros e os coreanos. Então, assim, eu acho que ele foi num nível de profundidade que a gente não tinha ido ainda na série até o momento. Então, eu fiquei bem tocado, assim. Eu acho que a gente vai falar disso em alguns momentos hoje, mas essa foi a primeira coisa que me impressionou, assim, essa complexidade de falar da guerra e de imperialismo e de colonialismo e das complexidades das relações raciais diante desses grandes problemas que são extremamente complexos, né? Tipo, então, a questão racial ali começa a ficar bem mais complicada do que a gente já tinha visto até agora. Nossa, concordo super, porque até agora, tirando um momento bem breve que a gente teve com o Yahima, né, no episódio 4, a gente não tinha tido nada além de brancos e negros, né? E agora colocam mais elementos nessa relação, né, que realmente a relação da supremacia branca é com várias etnias, né? No fim das contas, o colonialismo também é isso, né? E o interessante é a complexidade das relações entre essas pessoas. É isso que eu achei interessante. Tem uma questão nesse episódio que eu acho que ele reforça e elabora mais um aspecto da série que me parece que é o grande tema central da série, que é aquela pergunta do quem é o monstro. Tipo, a série já vem trazendo essa pergunta à tona desde o primeiro episódio, desde aquelas primeiras cenas lá envolvendo os monstros na floresta, a supremacia branca, como o racismo é um elemento monstruoso na sociedade. Para quem vivencia o racismo, principalmente no contexto de segregação racial, a polícia e as estruturas racistas são monstros, tão ou mais assustadores do que monstros literais. A gente até vê os personagens literalmente se transformando em monstros, né? Os policiais se transformando em monstros e tudo mais. Eu acho que nesse episódio ele elaborou isso de uma forma que eu fiquei muito feliz de ver. Eu tava, inclusive, ontem eu tava pensando nisso, tipo, será que essa série vai ser só isso? Só, tipo assim, o monstro é o racismo, a série inteira? E aí, nesse episódio eu senti que foi bem além, assim, tem umas falas muito emblemáticas nesse sentido, da relação entre a Dia... É Dia que fala? O Atticus chama ela de Dia, e aí eu percebi que os personagens coreanos chamam de Jaya, né? Então, não sei qual seria a pronúncia. Talvez o Atticus, como americano, não consiga pronunciar o nome da namorada dele direito. Não sei. Diga aí nos comentários qual é a pronúncia correta, por favor. Quero aprender também. Mas o que eu achei interessante, tem algumas falas bem emblemáticas nesse sentido, principalmente quando
quando eles finalmente se conectam ali, depois que ela revela pra ele que foi ele que matou a amiga dela, e parece que aquilo ali vai encerrar a relação deles dois, mas acaba aproximando eles dois, porque os dois fizeram coisas monstruosas, e ela fala pra ele, assim, eu até anotei essa frase, assim, que ela fala: nós não precisamos ser os monstros, né? Nós podemos ser as pessoas que nós vemos um no outro, a gente só tem que escolher ser isso, né? Dependendo do recorte que você faz dessa relação deles dois, o Atticus é o monstro pra ela, foi ele que matou, ele é o imperialista, ele é o colonizador pra ela, que é a coreana, que tá vivendo ali na Coreia, num momento de perseguição anticomunista, num momento de imperialismo mesmo, de intervenção bélica de um país em outro país, né? Então, assim, pra ela, pra aquelas pessoas, pra todo mundo ali, o Atticus é um monstro. E aí essa relação vai ficando mais complexa, por quê? Porque o Atticus não tá ali porque ele quer, ele tá ali porque existe um contexto racial nos Estados Unidos que força homens negros a irem pra guerra. Guerras decididas por homens brancos. Quem é que tem que lutar nessa guerra? Tem camadas e camadas e camadas nesse aspecto do monstro que a série traz pra gente desde o começo, e que ele começa a dissolver essa ideia mesmo, assim, putz, essa ideia de monstro aí, ela é meio incompleta. Eu acho que a gente não precisa se tratar como um monstro. Eu li muito dessa forma, assim, não sei se você também pensou nisso, assim, se você também tava com isso na cabeça. Eu concordo super, eu acho que a série, ela, pra ser bem memeira de Twitter, ela tá se recusando a passar pano pras coisas. Não é porque o Atticus é o protagonista da série que ele tá isento de ter feito coisas monstruosas também. E eu acho que isso é muito corajoso, né? Porque não é toda série que vai colocar o seu protagonista numa posição dessas. Então, a gente já criticou muito aqui nos vídeos de Lovecraft a maneira como ele tratou a Letícia na vez que eles fizeram sexo pela primeira vez, que foi uma forma bem violenta, né? Foi a primeira vez dela, ela chorou depois e tudo mais. E a gente vê agora que ele na guerra também participou de cenas de tortura, cenas de execução, até de pessoas que nem eram exatamente o inimigo, né? Eles mataram as enfermeiras lá que eram inocentes pra ser uma forma de tortura psicológica pra que a espiã se denunciasse. Só que isso é óbvio, ele tava cumprindo ordens. Mas de qualquer maneira, talvez outra série colocasse ele batendo boca com o general, sabe? Esse tipo de coisa. E não foi o que aconteceu, porque ele é uma pessoa, e pessoas normais nesse contexto talvez não simplesmente corressem o risco de serem executadas ali no meio, né? Eu acho que a série foge dessa classificação moral que a gente costuma fazer, de dizer assim, esse cara, ele é a vítima, ele é o bonzinho, ele é vítima das circunstâncias, ele é isso, assim, essa narrativa é essencialista de como a gente define as pessoas, principalmente quando elas são os personagens principais das histórias que a gente tá vendo, né? Esse personagem é o herói, então ele precisa até dar um exemplo, né, para as criancinhas que estão vendo, assim. E aí não tem, a série mostra que não existe, que o mundo é complexo, assim, que o mundo é uma multitude de interesses conflitantes, é o cara que tá lá porque ele tá numa guerra, e numa guerra, qual que é a bússola moral de uma guerra? Não tem bússola moral de uma guerra. É matar ou morrer, às vezes até a gente vê, acho que tem até uma cena que ele fala, quantas vidas eu salvei, né? E ela fala assim, a custo de matar, mas quantas vidas? Assim, quantas vidas você matou? Quantas pessoas inocentes você matou? Não tem bússola moral, assim, esse cara não é um herói, ele não é um vilão, ele não é um monstro, ele é uma pessoa, e pessoas são muitas coisas, né? Eu achei isso muito interessante porque eu tava me questionando muito sobre a retratação do racismo em Lovecraft Country, mas eu tava pensando muito nessa coisa de como eles vêm mostrando lá nos episódios anteriores as pessoas racistas como seres monstruosos. É quase cartunesco, é quase caricato, como essas pessoas racistas são monstros quase inumanos. E o racismo se manifesta na sociedade de forma muito complexa, né? Pessoas racistas, o aspecto monstruoso tá ali, mas são pessoas, elas fazem escolhas, e às vezes ela é sua mãe, seu pai, seu chefe. E aí essa narrativa do monstro, eu acho que ela acaba empobrecendo um pouco a discussão sobre raça, na minha opinião, claro, né? Eu acho que isso tem vários méritos nessa forma de abordar o racismo, mas tem esse pequeno demérito também, na minha opinião. E eu fiquei muito satisfeito em ver nesse episódio que a série foi além disso, que ela foi para além da questão do monstro, que ela mostrou que eu posso ser um monstro para outra pessoa também. Eu que, da minha bússola moral, né, como a gente tá falando, minha percepção que me acho o herói, em algum momento da minha vida eu posso ser um monstro também. Não relativizando o racismo, mas eu acho que a gente entender as complexidades das decisões que a gente toma, as complexidades das relações raciais, a complexidade da origem das questões raciais mesmo, tipo de a gente ver que a questão racial ela não existe isolada no mundo, que ela tem origem em guerra, que ela tem origem no imperialismo, que ela tem origem em uma série de outras coisas muito complicadas de falar, e eu achei que a série não teve medo de ir ali.
principalmente sendo uma série americana, né? A gente vê isso, essa discussão complexa, discussões raciais complexas pelo olhar da indústria americana, e então rola essa passada de pano em algumas questões raciais ali, de muitas vezes faltar uma compreensão de que o racismo é um problema que tem origem no imperialismo, que tem origem no capitalismo, que tem origem em uma série de outras coisas que a gente às vezes acaba fingindo que não é verdade. E falando nisso, acho que é legal contextualizar um pouco a guerra desse episódio, né? Que as pessoas ouvem falar na Guerra da Coreia, então só, mega resumão, tá? Não vou dar detalhes aqui, mas esse episódio se passa em Daegu, que antigamente era conhecida como Taegu, que é uma cidade que fica na Coreia do Sul, e essa época é a época da Guerra da Coreia. O que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava invadida pelas tropas japonesas, o Japão foi derrotado, né? O Japão era lá do eixo, ele foi derrotado e o território da Coreia foi dividido entre a administração soviética, no norte, e americana, no sul. Então, você teve duas áreas aí, uma com influência socialista, né, por causa dos soviéticos, e outra com influência capitalista. E aí começou a ter uma guerra entre o lado socialista e o lado capitalista. E essa é a Guerra da Coreia. Então, basicamente, tinha os americanos lá lutando contra as tropas norte-coreanas e, basicamente, Estados Unidos se metendo em outros territórios, como eles costumam fazer. É a tal da proxy war, né? Não tão proxy porque tinha tropas americanas lá, mas, sim, usando a guerra dos outros pra travar sua própria guerra. E é super a cara da Guerra Fria, né? Que foi esse conflito que se estendeu por várias décadas, que não teve guerra em território americano, exatamente, contra os soviéticos. Mas eles travaram essas batalhas aí, e meio indiretamente, em vários territórios. Teve o Vietnã depois e tudo mais. Então, foi um período que teve muito disso. E o sentimento anticomunista era muito forte nos territórios que eram dominados pelos americanos, né? Por isso que a gente vê a cena do cinema exibindo propaganda anticomunista, né? Aquela animação que tava passando é uma animação que existiu de verdade. Rolava muito isso, rolava essa questão dos espiões, então teve a execução dos espiões no episódio, acontecia isso também. E essa cidade, lá no aplicativo do HBO Extras, eles dizem que até hoje existe aquele campo que o Atticus estava, hoje em dia se chama Campo Walker. Antigamente se chamava Base Oeste de Taegu. E assim, até hoje, entre aspas, funciona como espaço habitacional para os militares e suas famílias e presta serviços à Marinha dos Estados Unidos. Então, assim, até hoje os Estados Unidos mantêm uma base militar lá, num território que não é dos Estados Unidos. E assim, esse contexto todo de guerra, a mãe da Jaya fala, né, que os soldados eles chegam, eles estupram e eles usam as mulheres coreanas, né? Então, assim, ela falou dos japoneses, que tem um crime de guerra imenso dos japoneses com as mulheres de conforto. É uma questão diplomática até hoje entre a Coreia do Sul e o Japão, porque durante a Segunda Guerra eles escravizaram sexualmente milhares de mulheres coreanas, chinesas, filipinas, se eu não me engano também. Então tem essa questão, mas também a ocupação militar americana também significa que os soldados podem abusar sexualmente das cidadãs coreanas. Tem esse elemento da misoginia bem presente nesse episódio, né? Inclusive, foi uma das coisas que eu achei bem interessante, a forma como eles falam dessas relações de gênero ali, porque até a gente descobrir que a Jaya é um monstro, todas as conversas que ela tem com a mãe e com as outras pessoas não dão a entender nem um pouco que tem alguma coisa sobrenatural ali. Parece que tudo que elas estão conversando ali são as relações sociais que elas têm com as pessoas ao redor dela. Então ela fala assim, essa família só vai estar completa quando tiver um homem nesta casa. Você lembra assim, resgatar a honra, né? E você tem aquela imagem clichê de histórias que se passam na Ásia, principalmente no começo do século XX, século XIX, da honra e tudo mais, né? Bem aquele clichêzão mesmo. Você já tem aquela historinha, né, contadinha na sua cabeça, e aquele diálogo só reforça aquilo, você fica, realmente, beleza. E aí depois você descobre que tem um elemento sobrenatural, que tem um monstro, e mesmo depois que isso é revelado, quase todos os diálogos são sempre meio metafóricos, então ela sempre fala coisas do tipo, não é nada de errado em ser diferente. Parece que ela tá falando de uma diferença, então às vezes parece que ela tá falando de questões étnicas específicas dentro da Coreia, parece que ela tá falando de questões de classe dentro da Coreia, parece que ela tá falando de questões de gênero, parece que ela tá falando de várias coisas que são relevantes pra gente, né, que vive no mundo real. Eu gostei muito de como
essas falas foram escritas nesse episódio, assim, porque até a amiga dela, né, que é comunista, ela tá falando de uma coisa e a Jaya tá falando da monstruosidade dela, e cada uma da sua forma. O Tik tá falando da monstruosidade dele, das coisas horríveis que ele fez na guerra, e ela tá falando literalmente da monstruosidade dela. E isso também, pra mim, é um elemento muito presente em Lovecraft Country, desde os outros episódios, que é o conflito entre os horrores reais e os horrores metafóricos. A casa mal assombrada ali no episódio 3, assim, tá tendo sempre um contraponto entre esses horrores lá das histórias de terror, ou os elementos de sci-fi, ou os elementos de fantasia, e os horrores que existem no mundo real. A série faz isso o tempo todo, e mais uma vez, eu acho que nesse episódio foi de um jeito bem mais sofisticado. Eu achei ele muito bonito, eu achei ele muito bem contado, muito bem dirigido, e eu queria muito elogiar esse episódio e a atuação da Jamie Chung como a Jaya, assim. Ela é uma personagem que a gente não viu ainda, a gente tá conhecendo ela agora, a gente viu ela, tipo, em pequenas ceninhas ali, né, quase que um easter egg nos episódios anteriores, e ela carrega o episódio inteiro praticamente sozinha, né, sem querer tirar o mérito dos outros atores, mas o episódio é sobre ela, o episódio é ela. Cada olhar dela, cada forma como ela olha pro Tik, como ela olha pra si mesma, como ela encara a própria monstruosidade, assim, você vê todas essas camadas na atuação dela, e eu fiquei bem impressionado, assim, eu achei ela muito incrível. Eu também. Isso é uma coisa legal que a série tem feito, né, que é trazer a perspectiva de personagens diferentes ao longo dos episódios, né. A gente viu o episódio passado a Ruby, né, como protagonista, né, e agora até mais, eu acho que a Jaya teve até mais destaque do que a Ruby, vamos dizer assim, por ter mais tempo de tela. Que a Ruby ainda dividia um pouco, né? Não teve outras pessoas. Não teve nada do tempo presente, vamos dizer assim. Me lembrou muito... Vou fazer uma comparação muito básica agora, mas assim, me lembrou muito Lost, porque cada episódio a gente tá vendo que vai ser sobre uma pessoa, né? Sempre é focado em uma pessoa. Esse episódio tem aquele sustinho, né? Não é um sustinho, mas aquela... Olha, que interessante. Vai ter um episódio focado em um personagem que não é um dos principais. Se vai ter um episódio só sobre essa pessoa, alguma coisa vem aí. Então eu me trouxe aquele sentimento lá atrás, assim, de quando eu assisti a Lost, assim, aquele calorzinho no coração. E muito bem feito, assim, novamente, assim, muito bem feitinho, assim, cada informação surge na hora que ela tem que surgir, assim, o episódio é muito bem estruturado, assim, muito bem escrito. E é importante contextualizar o que é a Jaya, né? Porque muitos de vocês perguntaram, né? Deixaram essa dúvida. Então vamos lá. Primeiro, sempre o lembrete, eu não sou coreana, Thiago não é coreano. Eu procurei pelo Twitter alguma pessoa de família coreana que pudesse ajudar a gente, mas não apareceu ninguém a tempo do vídeo. Então, se você for de família coreana, tiver ascendência coreana, manjar muito de cultura coreana, comenta aqui embaixo, a gente quer a ajuda de vocês. Mas vamos lá, de acordo com o que eu li, posso sempre estar errada, me corrijam se eu estiver errada. A Jaya é uma Kumyo, ou Gumyo, que é uma criatura mitológica coreana. Essa criatura é uma raposa de 9 caudas, e é muito interessante porque lendas sobre raposas de 9 caudas existem muito no leste asiático. Existem versões chinesas, existem versões japonesas, e existe a versão coreana. Só que a diferença principal entre elas é a moralidade, porque as versões chinesas e japonesas são muito ambíguas, sabe? Elas não necessariamente vão ser más para os humanos, elas servem mais a si mesmas, então pode ser que elas sejam boas ou más. Mas a versão coreana costuma ser realmente do mal, assim, evil. Vou matar você. Então a história seria que a Kumiho é uma raposa que quando ela completa 1000 anos, ela ganha 9 caudas e ela pode se transformar, principalmente em uma mulher muito bonita, que vai seduzir os homens e aí consumir a carne deles. Tipo, eu ia fazer uma piada com o Naruto, porque Naruto tem a raposa de 9 caudas também, mas não tem nada a ver, assim, é só que Naruto faz essa referência porque existem lendas sobre 9 caudas em vários lugares, assim como tem o Pokémon Ninetales e tudo mais. Tudo vem dessas lendas que circulam por vários países. O que eu me lembrei, assim, você foi falando, e a série, o episódio conta um pouco, né, sobre isso, e aí tem a mitologia da própria série lá, que explica o que acontece com ela, né. Me remete muito, assim, existem muitas lendas por aí de mulheres predadoras que vão punir os homens, né, as sereias. Eu me lembrei, inclusive, assistindo esse episódio, eu me lembrei de Buffy por causa da Anya, né, ela é um demônio de vingança. A morte dela é punir os homens. Não tem nada a ver, né, com a raposa de 9 caudas da lenda coreana, até onde eu sei, mas tá dentro desse universo aí de figuras mitológicas que surgem pra seduzir e matar os homens e trazê-los à perdição.
Eu achei tudo a ver, Thiago, porque, assim, lógico que, assim, nada a ver, mas tudo a ver. A história não tem nada a ver uma com a outra, mas esse objetivo final de seduzir e matar, eu acho que é muito parecido e realmente tem várias lendas, né? Que nem você falou das sereias, por exemplo, tem tudo a ver. E é interessante ver que no final ela vê uma raposa, né? No final aparece uma raposa pra ela, né? E claramente o CGIzão ali. É engraçado. O CGI da raposa não foi muito legal, assim. Os efeitos de Lovecraft Country estão oscilando bastante. Eu elogiei muito os do episódio 5, que eu achei que foram muito bons, mas os desse agora, a raposa deu uma bambeada. Não, a raposa deu uma bambeada, a hora que a Jaya se transforma no monstro é meio... Mas eu não ligo, de verdade, assim, tipo, pode ser, assim, cara, eu sou fã de Doctor Who, assim, efeito especial, não me, assim, podia ser uma pessoa, sabe, vestido um saco na cabeça, assim, que eu não ia me importar. É isso, o importante é ter abstração, e tem uma coisa que, falando da lenda ainda, que é meio interessante, porque, assim, nas lendas que eu dei uma pesquisada, que eu li a respeito, não tinha nada a respeito disso, de saírem as caudas pelo corpo dela, que, inclusive, é uma coisa muito doida que, se você for contar, tem uma cauda para cada orifício dela. Então, conte aí no seu corpinho, pois serão 9, se você tiver vagina. E assim, na lenda não tem essa questão de saírem as caudas como se fossem tentáculos. Isso pode ser uma coisa de quererem deixar mais Lovecraftiano, né? Que, tentáculos, Lovecraft e tudo mais. Mas assim, tem uma galera que eu li na internet dando uma problematizada nisso. E assim, eu acho que pode ser realmente um pouco problemático, porque quando falam de pornografia asiática, principalmente quando falam de pornografia japonesa, relacionam muito a tentáculos. Tipo, hentai com tentáculos, é até um meme. E aí, colocar uma mulher asiática numa situação que tem essas caudas que lembram muito mais tentáculos do que realmente um rabo de raposa, é um pouco interessante, vamos dizer assim. São escolhas, né? Tipo, alguém tomou essa decisão de colocar essa mulher asiática com tentáculos, assim. É que nem 2 episódios atrás, né? Quando o Montrose mata a Yarima, assim. Essas decisões não acontecem à toa, assim. Ou existe uma decisão deliberada, tipo assim, não tô dizendo que existe um comportamento vilanesco, assim, mas que isso tá na cabeça da gente. E às vezes eu acho que falta algumas decisões serem questionadas, assim. Por que a gente tá fazendo isso? E eu não sei se foi o caso, né? Porque tem um livro também, eu não sei se foi no livro, ou se tem alguma lenda anterior. Sabe o que é doido? Porque, assim, essa questão da Jaya, a história dela não tá no livro. É uma história original da série. Sim. É a primeira personagem que a gente tem. Assim, a Christina, ela é uma personagem original da série, só que ela, no livro, existe com outro personagem. Ela cumpre o papel de outro personagem do livro. Mas a Jaya, esse passado do Atticus, com a namoradinha na Coreia e tudo mais, não tem no livro. É uma história original da série. Então, tudo da Jaya foi pensado agora. Tem um exemplo muito interessante que eu acho que é principalmente quando a gente tá falando de contar e recontar a mesma lenda, contar e recontar as mesmas histórias várias vezes, que é o Corcunda de Notre Dame. Então, o Corcunda de Notre Dame é aquele, tem o livro lá, e aí no começo do século XX, ele virou filme, e aí tem peça de teatro, e aí a cada reencarnação do Corcunda de Notre Dame, ele foi ganhando novas camadas. Então, no começo, tipo, o livro, ele não tem nenhuma camada de justiça social, toda aquela questão do povo romeno, essas coisas todas assim, tipo, isso não tava lá. Não mesmo, ele é inclusive até um livro que ele é extremamente preconceituoso com o povo romano, é bem tenso. E a grande questão do livro, que é a história do livro, é, na época que o livro foi escrito, a igreja de Notre Dame estava caindo aos pedaços, estava sendo depredada e não existia essa consciência da gente manter e cuidar dos grandes prédios históricos, assim. E aí essa história foi sendo recontada várias vezes e a cada recontagem dela, ela foi ganhando novas camadas. A coisa da justiça social foi chegando depois e tal, até vi o filme da Disney, que é muito mais uma versão do filme do começo do século XX do que do livro. Essas histórias que vão sendo contadas e recontadas e recontadas, às vezes elas vão ganhando 1000 elementos aqui e ali, igual você falou, né? Tipo, tem versões dessa história no Japão e não sei o quê, então cada versão ela vai ganhando uma camada que a gente não sabe nem de onde vem. Então vai ver essa coisa da camada dos orifícios, tem alguma origem aí que a gente não sabe direito de onde vem, assim. Ou vai ver que veio 100% da cabeça dos roteiristas
de Lovecraft Country. Por enquanto a gente não sabe. Pode ser, e até pode ser que tenha vindo de outras histórias de terror que eles assistiram e acharam que encaixaria nesse caso. E assim, pode nem ter passado pela cabeça deles essa problematização. Às vezes eles só, putz, isso fica muito legal visualmente. Que nem você falou, não é um plano maligno, não é tipo, vamos colocar aqui a sexualização de uma mulher asiática. Não, não é isso. Inclusive, comentem aí, né? Eu só tô colocando aqui porque eu acho importante trazer, porque eu vi isso rolando na internet e eu acho que, como a gente não tem nenhuma pessoa de ascendência asiática nesse vídeo, é legal trazer esse ponto de vista e vocês podem comentar aqui embaixo também. Isso aí é uma coisa que eu acho interessante, porque histórias de terror, historicamente, né? Muitas histórias de terror, de monstro e etc, 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 refletem essas questões aí, questões raciais, questões de gênero, de uma maneira, assim, quase que na sua cara, assim, né? Então e Lovecraft Country é sobre isso, assim, é sobre como a gente está acostumado com algumas convenções que têm origens racistas. Mesmo que as pessoas que contaram essas histórias nem estavam pensando nisso, mas inconscientemente elas colocaram aquelas questões ali. É a história da menina que transa sempre morre primeiro, é a história das pessoas negras que sempre morrem primeiro, é a história dos gays que sempre morrem primeiro, assim, ou a história de você vilanizar pessoas racializadas, de você vilanizar pessoas que não são brancas, é você contar uma história, sei lá, por exemplo, Indiana Jones lá, como é o olhar do colonizador, né, sobre os bárbaros e pessoas selvagens e tal. Então, esses elementos estão lá, ali, e é interessante que a série tá meio que fazendo uma virada nesse jogo aí, de contar uma história de terror pelo olhar de pessoas negras, de pessoas que não são brancas, e ao mesmo tempo caindo também em algumas armadilhas, porque é muito fácil cair em armadilha, né? Principalmente em história de terror. Com certeza. E assim, não existe história perfeita, né? Então, assim, não é porque aconteceu isso, ai meu Deus, a série, ninguém mais tem que assistir. Não é isso, obviamente. E até eu acho que eles conseguiram ir além desse estereótipo com a Jaya, sabe? Porque ela não é só a mulher asiática sexualizada que vai trazer o cara e vai devorar ele. Isso é o que seria o básico dela, é o que a mãe dela queria que ela fosse, até se tornar humana. Mas eles conseguiram colocar essa personagem que continua tendo o corpo monstruoso dela, tendo sentimentos. Ela teve uma melhor amiga, ela teve o desenvolvimento de um romance, e isso legitimamente, não é que ela tava mais só emulando os sentimentos dos humanos, que nem ela falou que ela fazia, né? Ela não tá mais só copiando, ela chegou a desenvolver as emoções próprias dela. Então, é aquela coisa, né? A gente tava falando de Corcunda de Notre Dame, quem é o monstro e o homem quem é. Então, o monstro tá mais humano do que muita gente que a gente já viu nessa série, sabe? Nossa, muito, muito, muito verdade. E eu acho que, assim, a gente tá falando dessa coisa de nenhuma história perfeita, e a verdade é que é isso, assim, as histórias que a gente conta, elas refletem o mundo onde elas estão sendo contadas. Que é episódio mais emblemático disso do que esse episódio especificamente, um episódio que tem uma mulher que ela é um monstro, mas ela começa a desenvolver uma humanidade a partir do momento que ela começa a ver um filme e ela fica apaixonada pela Judy Garland. Não é interessante isso? E como o Tic também tem uma relação com as histórias que ele lê, com os livros que ele lê, e essa é a conexão, tipo, esse é o link que aproxima os dois nessa história, são as histórias que eles são obcecados. Tem até uma coisa ele conhece o Conde de Monte Cristo pelo livro e ela conhece o Conde de Monte Cristo pelo filme baseado no livro, e aí eles têm essa troca. É muito interessante, eu acho. Eu acho que é muito emblemático disso que a gente está discutindo agora, que é como que as histórias que a gente conta refletem o mundo que a gente vive e como que as histórias que a gente ouve influenciam nas nossas ações. Eu acho que são perguntas muito importantes para quando a gente assiste um negócio, quando a gente quer torcer por alguém, de um personagem ficcional, assim. Por que você está torcendo por esse personagem ficcional? O que te faz torcer por isso? Ou por que você odeia esse personagem ficcional? O que te faz odiar esse personagem ficcional, assim? Eu acho que tem muita coisa aí, tem muita camada nesse episódio. Na minha opinião, é o melhor até agora. E agora, a gente já falou sobre a Jaya, falou sobre o contexto, mas eu acho que o que vocês mais me perguntaram é sobre Mikan. Ela sabia, então, que o Atticus vai morrer? O que está acontecendo? Então, quando ela foi lá, ela não queria mais matar o Atticus, tá, gente? Ela estava lá num romance numa boa. Só que, como a própria mãe dela disse, ela não ia conseguir se conter. Em algum momento ela iria matar ele, porque é da natureza dela. Então, aconteceu, ela tava lá de boa, soltou os tentáculos e acabou pegando todas as memórias do Atticus. E também, nesse caso, ela consegue ver o futuro, consegue ver como
essa pessoa vai morrer. Só que no caso do Atticus, ela não viu ele morrendo pelas mãos dela, o que é muito doido, porque todos os outros caras, ela viu morrendo pelas mãos dela. Nesse caso, eu fiz uma listinha das visões dela. Então, primeiro, ela viu o Tiki pequenininho soltando um balão com a mãe dele, né, com a Dora. Depois ele lendo com uma lanterna de noite. Aí ele apanhando de cinta do Montrose, que é uma cena bem tensa, inclusive. A gente não tinha visto nada assim, né, até agora. Nem em sonho, nem em nada, assim. A gente viu muita cena lúdica, assim, né, na mansão e tal. E a gente ouviu falar da violência que ele sofreu, mas não tinha aparecido na tela ainda, e apareceu assim. Então acho que isso aí vai voltar pra gente em algum momento, né? E aí, com essa visão violenta da infância dele com o Montrose, a gente vai pra outra cena bem violenta também, que aí é mais recente, do Atticus na guerra. E aí ela vê exatamente o momento em que o Atticus estava envolvido na tortura da melhor amiga dela, da Yonja. Então eles estão arrancando os dentes dela, é uma cena bem gráfica, bem tensa. Provavelmente eles estavam torturando pra saber quem eram os contatos comunistas dela e tudo mais. Aí tem um momento que eu achei interessante, que é o Atticus transando com outra mulher, que não é a Letty, nem a Jaya, e ele tá usando as dog tags do exército, né? Então eu imagino que seja quando ele já voltou pros Estados Unidos, quando ele tá lá na Flórida. Mas assim, não sabemos quem é ainda essa mulher. Nem sei se vai ser importante também, né? Talvez seja só pra mostrar que elas não ele foram... Ele teve uma vida. Não foram as únicas mulheres da vida dele, né? A Letty e a Jaya. Ele teve outras experiências, pode ser isso. E aí mostra ele comprando uma passagenzinha de ônibus pra Chicago, que aí é o momento que a gente vê o primeiro episódio da série, né? Quando ele tá lá no ônibus que quebra. Então elas aparecem cronológica, o que dá a entender que essa mulher que ele tava transando foi antes da série começar, né? Não é uma coisa que vai acontecer. Dá uma organizada aqui nas ideias, né? Pode ser que eles estejam também brincando com a gente, né? Mas assim, a princípio, parece cronológico. E aí, a gente agora passa desde o começo da série e temos visões, talvez, do futuro aí. Tem o Atticus saindo da água, tipo, como se ele estivesse sendo batizado, porque ele tá com uma bata branca. Parece muito um batismo, mas não sei. Pode ser uma tortura também? Eu acho que é alguma coisa de ritual lá com o pessoal da seita, né? Alguma forma de batismo, ou talvez ele entre na seita, né? Pode ser. De verdade, assim, ele não entrou oficialmente na seita por algum motivo. Me parece, né? Parece que é tudo bem ritualístico ali, me remeteu a isso, assim, me lembrei da seita e fiquei achando, será que ele vai ter que entrar na... eu acho não, 90% de certeza, assim, que ele vai entrar na seita em algum momento, contra a vontade ou não, assim, eu não sei se ele realmente quer entrar ou se ele precisa entrar por algum motivo pra salvar alguém, né? Ele fez o ritual lá, né, no segundo episódio pra salvar a Letty, e, bom, pode ser que ele precise fazer alguma coisa assim em algum momento, né, daqui pro final da temporada. E falando na Letty, a imagem seguinte é o rosto dela, que aparece bem rápido, e em seguida já tem uma imagem que é bem perturbadora, que é o Atticus todo preso. Eu ia falar que lembra uma cadeira elétrica, mas não é exatamente, porque ele tá com os braços abertos, parece que ele tá num dispositivo talvez de tortura, talvez ele esteja sendo crucificado de uma outra forma. É muito estranho, mas no fim das contas aparece ele meio morto ali, pelo menos parece que ele tá morto. Ou vai ver uma morte igual a morte da Letty, né? Pode ser. Nessa série a gente não pode ter certeza de nada, né? Morreu. Foi ressuscitado depois? Fica a dúvida aí, o mistério. Exatamente, eu acho bem possível isso. Vai ver, ele melhora, né? Morreu, melhorou. É verdade. Nossa, tava tão ruim hoje, tava doente, não sei o que, aí morri um pouquinho e voltei e tá tudo certo. Nossa, deu uma... Nossa, às vezes a gente precisa morrer um pouquinho. Aí depois volta. Mas então é por isso que a Jaya não queria que o Atticus fosse pra Chicago, né? Porque lá no primeiro episódio ele liga pra ela, né? Ele liga pra um número da Coreia do Sul e ela fala, você não devia ter voltado pra casa, não sei o quê. Por isso que ela não queria, porque ela deu esse aviso aí nesse episódio agora. E no episódio passado, no episódio 5, o Tiki liga pra ela de novo, porque ele decifrou lá que tava escrito die, né? Ou seja, morrer, no idioma adâmico. E ele fala, você já sabia o que é você. Não é tipo, quem é você, é what are you, né? Então, o que você é? Então, eu imagino que essa cena dele catando a sopa e saindo correndo tenha sido realmente o último encontro deles enquanto ele tava na Coreia. Ele vazou sem conversar. Eu acho que sim. Que é o que eu faria, eu acho também, né? Sim. Eu não consigo imaginar, né, alguma outra decisão, né, que você tomaria. Eu acho que faz sentido, eu acho que ele não sabe de nada, eu acho que aconteceu aquilo e ele só, tipo, sai fora, quem é essa doida?
Assim, que noite maluca que eu tive, gente, assim, então, sei lá. E aí, quando as coisas bizarras começaram a acontecer com ele nos Estados Unidos, né, agora, assim, na cronologia da série agora, de repente ele começou a pensar, outra coisa muito bizarra aconteceu comigo durante a guerra, hein? O que será? Será que há alguma conexão aí? E ela falou que eu ia morrer, né, então é bom eu perguntar se eu vou morrer mesmo, talvez. É bom, vai que, né? Então, assim, eu até tinha colocado aqui no roteirinho, por que o Atticus ligou pra Jaya? E eu acho que é pra saber mais a respeito disso. Tá, você viu a minha morte? Me conta aí, porque tem muita coisa estranha acontecendo. Interessante ele ter o telefone dela ainda, né? É verdade? Ele fez o DDI. Fez o DDI. Interessante, né? Não tinha como mandar um zap pra ela. Mas beleza. Vamos então para as referências desse episódio. Eu não separei tantas assim dessa vez, porque a gente conversou um monte aqui, já tinha 1000 assuntos, mas vocês podem listar mais coisas aqui nos comentários também. As duas que eu separei foram, primeiro, o Conde de Monte Cristo, que já apareceu um monte nos outros episódios, mas eu acho interessante porque o Atticus, ele falou um dos motivos para ele ler o livro, né, que é o livro favorito do pai dele, e ele queria meio descobrir por que é o livro preferido do Montrose, né? E ele falou, talvez por ter sido escrito por um homem negro, e acho importante falar disso porque o Dumas era um homem negro. E muita gente não sabe disso, assim como não sabe que Machado de Assis era um homem negro e tudo mais. Então fica aí a informação de que Alexandre Dumas... É Dumas ou Dumas? Acho que é Dumas, né? Dumas. Eu acho que é Dumas, mas eu, assim... Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho estudo pra saber disso. Mas é uma informação interessante. É uma informação que não surge quando se fala, né, do Conde de Monte Cristo, igual como você falou, assim, até pouco tempo atrás, era uma informação que quase ninguém falava sobre Machado de Assis também. Autores negros apagados da história, assim. Autores que nem foram apagados da história, necessariamente, mas cuja negritude foi apagada da história, né? Então fica aí a questão, né, a problemática. Acho que é aquela coisa de considerar o branco como o padrão. Então, quando você pensa num escritor, você pensa numa pessoa branca. É bizarro. Se a pessoa não tem rosto, ela é branca. É muito doido isso, que você precisa especificar a etnia da pessoa pra que ela não seja imaginada como branca. Uma coisa que eu acho muito interessante é como, muitas vezes, quando a gente assistia anime no Brasil, né, a gente codifica aqueles personagens como branco. Porque eles têm a pele branca e eles são brancos pra gente, mas eles não são brancos, gente, eles são japoneses. Né? Então, é tudo parte dessa coisa de quem é o sujeito, né? O sujeito é sempre homem, o sujeito é sempre branco, o sujeito é sempre hétero, tipo aquele... Imagine um homem, tipo, ele é um homem. Imagine uma família, é um homem, uma mulher, 2 crianças e um cachorro, assim, né? Você não consegue, a gente precisa abstrair um pouco para poder a gente entender que um homem pode ser muitas coisas. Uma série que fez isso muito bem, eu acho, foi o Watchmen, com um spoiler que não vou dar, mas que tem um personagem que todo esse imaginário faria com que as pessoas lessem como branco, só que não era branco. E eles trabalham isso muito bem, assim. Vejam Watchmen. Outra referência é a Judy Garland, que você já mencionou, que tem um monólogo dela, né, mais pro final do episódio, porque ela gravou fitas sobre a vida dela e tudo mais. Ela foi uma grande estrela de Hollywood que sofreu horrores, e acho que você trouxe várias coisas já de que a Jaya se identificava com ela e tudo. Tem o filme da Judy, que também é legal pra vocês conhecerem, se vocês quiserem. Meet Me in St. Louis. Em português é Agora Seremos Felizes. E acho que é isso de referência, né? Tamo bem já, eu acho. Esse episódio teve muita coisa. Nossa, mandamos bem. Muita informação. Com certeza faltou alguma coisa que a gente não percebeu ainda. Sempre falta. E aí as pessoas vão falar aqui, ó. Não, e assim, sempre lembrando que as referências à cultura coreana eu não peguei praticamente nada, porque não manjo, mas vocês podem acrescentar aqui embaixo. Tem, por exemplo, a Mudang, que eles citam, que Mudang é a religião original coreana, antes das missões cristãs. Inclusive, uma pessoa me falou no Twitter, e eu gostaria muito de saber mais a respeito disso, que por muito tempo essa religião foi perseguida e tudo mais, então ficou meio no submundo, assim, da Coreia, e então eu queria saber mais a respeito disso. Eu acho que eu vi essa reply, né? Essa pessoa falou que era meio que análogo às religiões de matriz
matriz africana, né, no Brasil. Não sei se é desse mesmo reply que você tá falando. Isso Mas mesmo. eu vi, eu achei muito interessante, também fiquei muito querendo saber mais sobre isso. Então, é sempre interessante pensar nisso, porque nessa época que se passa o episódio, já teriam aparecido essas missões, né? Então ela tem que ir até o meio da floresta pra falar com a sacerdotisa a respeito da promessa que ela fez. Não é uma coisa super institucionalizada, né? Porque talvez fosse perseguida. Então, comenta aqui embaixo. Não é a igreja no meio da cidade, né? Fazendo um paralelo meio tosco, né? Mas assim, não é a igreja no meio da cidade. Ela vai pro mato pra descobrir o que é, né? Igual a Larry, lá atrás, vai atrás de uma xamã ali, numa coisa meio na surdina. É isso, não é na igreja no meio da cidade, não é no templo no meio da cidade, é uma coisa meio que à margem, né? É uma religião meio que à margem, pra ela saber. Também vai ter super a ver com colonialismo, imperialismo. Enfim, poderíamos ficar aqui falando por horas e horas, mas vocês vão acrescentar aqui nos comentários. E, Thiago, queria te agradecer por ter participado. Obrigada. E eu que agradeço pelo convite. Fiquei tão feliz quando você me chamou. Eu fiz, nossa. Ai, que bom. Fiquei muito feliz, de verdade. Obrigado mesmo pelo convite. E foi muito gostoso conversar com você sobre essa série que é tão legal, né? Que eu tô gostando bastante. E tem muita coisa, né, pra falar dela. E obrigado de novo. Obrigado por ter me chamado. Obrigada por participar. Vão conhecer o canal do Thiago. Ele fala muito de cultura pop e vocês que gostam do meu canal vão gostar do canal dele também. Lembrando que tem vídeo de Lovecraft Country toda quarta-feira às 6 da tarde. É sempre uma collab diferente com chat ao vivo, então apareçam aqui na próxima quarta-feira. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.